Bem-vindos ao primeiro vídeo na nossa série de Artistas em Destaque, aqui no site da Frente Popular pela Cultura de Mogi. Essa é a nossa segunda entrevista, mas é o primeiro vídeo. A primeira foi feita escrita, mas como a gente está perdendo, está morrendo essa cultura da leitura, se é que já não morreu, então agora a gente passou para o formato mais moderno do audiovisual e vamos ver que frutos esse novo modelo nos traz. Estamos aqui hoje, primeiro tem eu, Gabi Fortunato, sou da Frente Popular pela Cultura, e também para me ajudar a entrevistar tem o Sérgio João Mori, também da frente. E aqui temos hoje o nosso artista em destaque, Gabriel Coiso. Por favor, se apresenta, artista. Pô, bonita apresentação, obrigado, Gabriel. Meu nome é Gabriel, sou conhecido nas artes como Coiso, né? Gabriel Coiso. Sou artista, trabalho com diferentes linguagens, também sou professor, né, na área de sociologia, história, filosofia, mas hoje estou aqui para falar das coisas que eu faço, literatura, artes visuais, pintura, projetos, ilustrações, desenhos e o que mais aparecer eu aceito fazer. Mas vamos aí, agradeço aí o convite, aí, espero que você que está assistindo goste dessa troca de ideia que a gente vai levar aqui. E é isso. Vamos aí, rapazes, valeu. Valeu pelo convite. Beleza, vamos lá então. Primeiro avisar que no dia que essa entrevista está saindo, vai estar saindo também, aqui no site da frente, um texto do Coiso, mas que além de escritor, ele também é artista. Então, por que você não começa falando um pouco, talvez um pouco da sua arte em geral e depois um pouco do que você vai publicar no site? Arte em geral, né? Eu venho de um lar muito agraciado pelas artes. Né? Meu pai e minha mãe são duas pessoas, aí é interessante fazer esse recuo, né? Mas são duas pessoas que não levavam eu e minha irmã para ir no shopping, assim. Eles viam lá, tem hoje o MASP é de graça, vamos levar as crianças no MASP. Hoje vai ter uma exposição de graça, sabe? Hoje é o dia de graça da Bienal, vamos levar eles na Bienal. Né? A gente ganhava muito livro em casa, assim. Tipo, eu lembro de uma coleção de livros Crianças Artistas, aí contava a história de artistas quando eles eram crianças, assim. E aí isso tudo foi aproximando, né? Meu pai trabalhava com foto, ganhei uma câmera quando eu era criança, comecei a brincar com aquilo, né? E aí, conforme eu fui amadurecendo, fui me aproximando um pouco mais de algumas linguagens. Me vejo entrando na arte mesmo pela via da arte urbana, né? Da sticker art, né? Aquela coisa de colar adesivo, algo que começou aqui no Brasil, né? Na região sudeste, mais precisamente em São Paulo, lá por 2003, 2004, comecei a entrar nessas linguagens. E, e aí que eu começo a mexer mesmo com artes plásticas, vamos dizer assim, artes visuais, né? E aí, pintura também é uma coisa que eu mexo desde 2015. Tenho um selo chamado Coisa Shop, que é um selo para lançar material de música, fazer eventos, né? Quando podia fazer evento, gostava bastante de fazer evento com bandas independentes, produzir cartazes, né, fazendo colagens, ilustrações, as coisas mais diversas. E atualmente eu estou num momento muito focado no desenho, na ilustração. Tenho desenvolvido um projeto que eu acho que eu vou falar mais para frente um pouco sobre ele, porque está rendendo alguns frutos legais. Um projeto de desenho feito em qualquer lugar e com linguagens de traços, assim, desenhos mais minimalistas e com um diálogo com o contemporâneo. Também acho que é interessante trazer uma questão que no meio dessa trajetória toda aí teve uma formação em antropologia que me ajudou a ter uma visão um pouco mais ampla da questão cultural e também permitiu que eu desenvolvesse mais a habilidade da escrita, né? Algo que eu gosto bastante de escrever. Eu tenho um livro que eu lancei em 2016 que na minha mão só existe mais essa unidade. Se você não comprou esse livro no lançamento, você nunca mais vai comprar. Foram feitas 120 unidades. Ele chama A de Certificação de Mestragem de Gabriel Coiso. Foi feito em paralelo à escrita da minha dissertação de mestrado. E era uma bomba relógio, né? Era uma bomba relógio. Tanto que foram 120 livros. Quem comprou, comprou. Quem leu, leu. Quem não comprou e quem não leu, jamais saberá o que acontece ali, né? E aí
esse livro é um livro de crônicas, crônicas que são sobretudo urbanas, né? Eu gosto muito de pensar o universo urbano, as situações, os acontecimentos, porque eu detesto o urbano. Eu acho que a urbanização é um erro, talvez um dos maiores erros aí dessa história ocidental. E eu gosto muito de estar atento à vida urbana, né? E a partir disso pegar alguns fragmentos, alguns acontecimentos e criar pequenas crônicas, né? Que era uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, né? Quando o Gabriel me mandou um convite para escrever no site da Frente, fiquei pensando um pouco e falei, putz, eu acho que eu queria voltar a escrever, né? Naquela época que ser blogueiro era ter um site onde você escrevia com alguma periodicidade de tempo, né? Diariamente, semanalmente e tal. Eu tive blog por mais de 10 anos. Esse livro, ele nasce do blog que eu tive, né? Que eu escrevia lá todo dia nessa época. E eu sentia falta de escrever crônicas sobre a vida urbana, e aí, instigado por conta desse momento maluco que a gente está vivendo, né, eu aceitei o convite e vai ser isso que eu vou desenvolver lá no site. Né? Semanalmente, toda quarta-feira, vou postar lá um texto e aí já vai ter uma série de reflexões, né, sobre pequenos acontecimentos que eu vejo e às vezes eu tento interpretar, às vezes eu não interpreto, deixo a interpretação para vocês. Mas basicamente vai ser um espaço ali para semanalmente postar algumas crônicas sobre acontecimentos urbanos. Eu queria já perguntar, né? Você falou que faz várias coisas, né? E eu conhecendo o seu trabalho, né? Você comentou que mexe muito com artes visuais. Eu sei que você também compõe música, né? E tem uma ligação bastante forte com a cena musical da cidade e também de outras cidades também, né? E eu queria perguntar, né? Como é que essas coisas conversam entre si dentro da arte que você faz? O iluminismo, século XVII, século XVIII, né? Um movimento que traz ali muitas coisas do Renascimento, né? A nossa vida social e cultural, ela está interligada. Muitas das coisas estão tudo interligadas, né? E quando a gente volta nesses movimentos aí que vem lá vem do Ocidente, né? Vem da Europa, todas as coisas estão interligadas, né? O Pitágoras, que era um grande filósofo, ele era matemático. Às vezes eu falo para molecada, né? Pô, o filósofo, ele era matemático, né? Quando vocês olham lá na grade, vocês falam assim, pô, filosofia e matemática não tem nada a ver, eu sou de humanas, não sou de exatas. Só que tá tudo interligado, né? E quando eu vou criando as coisas, eu gosto de sempre trazer relações, seja por conta dos temas, né? Recentemente eu fui entender que a minha grande preocupação no mundo, assim, não minha grande preocupação não é essa, mas o meu grande tema artístico, sociológico, antropológico, ele é a questão urbana. Isso é a coisa que me interessa mais. E aí o urbano, pensando assim, questões estéticas, questões arquitetônicas, questões de cultura, de sociabilidade, né, de acontecimentos, todas essas coisas elas vão acabar conectando. Só que, e aí entra, acho que aí entra a influência maior, assim, das teorias sociológicas, políticas, iluministas e anarquistas. Eu acho que o que conecta tudo é o desejo de liberdade, cara. Porque, tipo assim, quando galera que frequenta o underground, galera que faz rolê, independente da vertente artística, musical, né, seja algo só das artes visuais, seja a galera do rap, seja a galera do rock, assim, né, fazer um evento de cultura neste país é um enfrentamento. Então, assim, você fazer algo para preencher um edital de cultura, para tentar conseguir uma grana, para lançar um livro, lançar um CD, lançar um curta-metragem, né? Fazer um edital, cara, é uma luta em nome da liberdade, né? É uma resistência em defesa das liberdades. Então, eu acho que a grande conexão aí tá nisso. Né? Vou dar mais um exemplo aqui para falar do underground que eu gosto tanto, e eu vim parar em Mogi das Cruzes por causa da cena musical. Quero aqui fazer
Meus eternos agradecimentos ao Poranduba Coletivo Cultural e ao Topsy Turvy, né, a banda Topsy Turvy, que foi a galera por meio da qual eu vim cair em Mogi das Cruzes, eu conheci Mogi, né? Então, assim, fazer um rolê, que nem a gente tinha recentemente, a Overdrive, quando tinha Digiclube, antes da pandemia, né, que ficava no centro, o Kill Beer, o antigo Campo 6. Pô, quando a gente fazia um rolê nesses lugares, cara, a ideia era promover um momento de liberdade para as pessoas, né? E aí, vou parar aqui, vou fazer uma colagem para fazer um cartaz, vou fazer uma ilustração para o cartaz. Pô, esse cartaz, ele tá agindo a serviço da liberdade, né? Vamos colocar as bandas para tocar, para trazer uma mensagem positiva, para fazer um som, para o pessoal tomar uma cerveja, para as pessoas se encontrarem, porque a gente precisa de liberdade, cara. Então, acho que assim, Serginho, a grande conexão entre tudo vem mesmo desse desejo, assim, de criar, acessar e entender o que afinal é a liberdade. Tá certo, tá ótimo. Inclusive, faz falta, né? Mas, Essa liberdade. Liberdade não pode ser só uma estação de metrô, né? Não pode ser só do mercado também. Deixa eu ver. Vamos lá. Para a gente ficar um pouco mais concreto aqui, você me disse que você trouxe umas coisas aí para mostrar pra gente. Vamos conhecer a sua arte, mostra aí. Pra gente Vamos lá, eu já mostrei o livro. Vai ficar faltando coisa de banda. Eu tive uma banda, queria mandar um beijo pro Caio, não sei se ele vai ver essa entrevista. O Caio Pelego, meu eterno baterista. A gente teve uma banda durante bastante tempo, assim, uns 4, 5 anos. A gente tocou com bastante frequência, que era o Zababô Zebrinha. Não tenho nada do Zababô aqui para mostrar, mas eu separei algumas coisas aqui. Primeiro que eu quero falar, acho que é legal, lançar CD. Eu gosto muito de coisas materiais, eu acho que é importante você ter CD, cara, né? Então, assim, se tem uma banda, que nesse aqui que eu tô segurando no moto contínuo, eu dei uma força para os moleques fazerem o lançamento do CD, né? Criei o design junto com eles, gravei as coisas em casa, né? Ajudei a dar uma distribuída. Infelizmente, logo em seguida veio a pandemia, não deu para desenrolar esse projeto. Tem também o último CD do Topsy Turvy, Decadência Pau Brasil. Também participei do lançamento dele. Quem fez essa arte aqui foi o Sérgio Ramenaz, conhecido como Punk. E também participei desse lançamento. Esse aqui também, para falar de CD, bandas que estão nessa coletânea Fábricas de Combate ao Tédio, volume 2, que foi lançada no começo de fevereiro, no começo de 2020, assim, dias antes de começar a pandemia. Esse projeto vai acontecer, eu tô devendo esse CD. Eu tô devendo. Cara, eu tô aqui na minha casa, eu acho que eu tenho 400 envelopes desses, que foram feitos numa oficina. Não fui eu que pintei, foram tipo umas 15 pessoas. A gente fez uma oficina sobre... Vocês estavam nessa oficina? Eu não tava. A gente chegou mais tarde, mas a gente viu. Cara, foi muito legal. Foi uma oficina que eu montei, assim, né, sobre a vida e a obra do Jackson Pollock. E aí, a gente, né, eu levei esses formatos cortados aqui e a gente fez uma pintura ali coletiva, 15 pessoas pintando 400 envelopes de CD, foi muito legal. Esse CD vai existir, vocês vão receber ainda. A pandemia estragou todo esse plano. Só atualizar quem está assistindo aí, esse CD é uma coletânea de bandas de Mogi, né? Mogi, Alto Tietê, não sei, ou bandas que movimentaram a cena aqui, né, pela região. E tem várias bandas aí rolando, né, nesse CD. Nossa! E que nem coisa que você falou, velho. Ele foi criado também com as bandas que tocaram no Desinde de 2019, que saiu no site da frente hoje, né? Os vídeos de entrevistas, que inclusive fomos nós três que fizemos as entrevistas. Hoje, quando a gente tá gravando, né? Hoje, quando a gente tá gravando, né? Saiu. Mas assim, as bandas são as bandas do Desinde de 2019. Eu separei também uma linguagem nova que eu tô trabalhando, que é o Verme. Eu comecei a criar essa estética aqui do Verme durante a pandemia. Eu tô explorando um pouco esse personagem. E aí eu vou aproveitar que eu tô mostrando as coisas do Verme. Eu te pedi, já que você tá falando do Verme, você gosta de trabalhar com personagens também, né? Eu não sei quantos personagens existem na minha cabeça. Tô brincando. Claro que isso é uma grande brincadeira, né?
Mas eu gosto muito de personagem, Gabs. Essa era a pergunta, perdão. Sim, sim, falar um pouco dos seus personagens, de onde eles surgem, como é que é? Quanto tempo eles vivem? Fui na feira no domingo. E aí tinha uma barraca que tava com bacias de frutas por R$ 2. Tinha uma bacia com 3 mamões, não sei o plural correto. Tinha uma bacia com 3 mamões papaya que tava custando R$ 2. Para quem frequenta supermercado, quitanda, feira, você sabe que 3 mamão papaya por R$ 2, meu amigo, né? E aí, a senhora que estava trabalhando naquela barraca, ela chamava os clientes de meu advogado, minha advogada. É muito comum quando a gente vai nesses locais, né, que você tem pessoas que vêm de uma posição de classe determinada, vendendo coisas para pessoas que estão numa outra posição de classe determinada. É muito comum ter uma referência que enaltece o cliente, né? Meu patrão, e aí chefia. Só que meu advogado, eu nunca tinha ouvido essa. Nunca tinha ouvido, sabe? E aí, meu advogado, o que você vai levar? Eu falei, pô, esse mamão tá nesse preço mesmo? Não, isso mesmo, é R$ 2, 3 mamão. Eu falei, pô, vou levar então, ô, meu advogado, tá certo. Saca? Então, assim, cara, os personagens não sou eu que crio, eu só encontro eles, sacou? É esse que é o lance, é isso que é o bonito do cotidiano. Tá tudo aí. E aí eu vou trazendo isso também, né? Eu me dou a liberdade, justamente a querida liberdade, de trazer essas ideias para compor, para ir compondo, para ir criando coisas. Então, assim, o que eu crio de personagem vai ter um pouco uma relação com as coisas que eu tô vendo, com as coisas que eu tô pensando. E aí, às vezes eu engato, né? Que nem o Verme aqui, tem esse boné aqui também, ó, que é o Verme, é um vermezinho amarelo com o braço esticado. Ele está na escuridão. E ele está com o braço esticado porque ele está procurando um interruptor para ver se ele acende a luz e sai da escuridão, né? Você vai incendiando a coisa, né? Você percebe, o Lourenço Mutarelli fala isso, né? Você percebe que tem uma fagulha, né? A gente vai vivendo várias fagulhas. E aí você vai registrando essas fagulhas. Tem algumas que vão apagar, mas tem algumas que vão virando incêndio. E aí eu penso, né, o trabalho com a arte muito dessa maneira, assim. Eu vou colocando lenha na fogueira, vou colocando lenha na fogueira. Enquanto o fogo tá bom, enquanto aquilo tá legal, cara, vamos ver até onde a gente vai. Chegou num ponto ali que eu acho que o personagem já esgotou, ou o personagem, a situação, o tema, pô, beleza, eu guardo aquilo, fecho aquilo e vamos para a próxima, né? Vamos encontrar aí a próxima história para contar. Como diria o Krenak, é assim que a gente adia o fim do mundo. Mas, bom, você sabe, né? A Frente Popular pela Cultura, ela existe como uma organização de trabalhadores por cobranças de melhorias em relação a políticas públicas, né? E agora também está aumentando o escopo, né? Para poder se organizar ali na divulgação e dar voz para artistas da cidade. Mas eu queria falar justamente sobre esse aspecto da política pública, né? Eu queria saber né, qual a sua visão sobre a importância, né, desse amparo público, né, para os trabalhadores, para os artistas. E eu sei que você mesmo também, né, já chegou a expor algumas coisas aqui na cidade, né, por vias, não sei se foi no Centro Cultural, alguma coisa, né, pretende fazer projetos junto ali também, né, mas queria saber, né, como é que você avalia esse estado das políticas públicas da cidade e qual a importância para você? Eu peço muitas desculpas a você que está assistindo essa entrevista, mas eu serei redundante. Iluminismo. Vamos lá. Educação, conhecimento, arte, filosofia, né? São algumas coisas que vão permitir que a pessoa pense. Eu tô lendo um texto maravilhoso, né, de um antropólogo chamado Tim Ingold, que ele traz uma ideia muito interessante, né? A gente
uma geração evolui em relação à outra quando ela aprende a fazer aquilo que a gente já sabe fazer, né? Só que ela vai evoluir, entre muitas aspas, quando ela cria algo novo a partir do que já foi criado, né? E a gente aprende o que já foi criado vendo o que foi criado, né? E sentindo coisas a partir do que foi criado. E se você não vê as coisas que foram criadas, você não tem como criar coisas novas, né? Se eu nunca vi uma cobra coral, nunca tive nenhuma informação sobre a cobra coral, se um dia eu vejo uma cobra coral, eu não reconheço aquilo como um potencial perigo para mim. Então, assim, políticas públicas voltadas para arte, para cultura e para educação, vou colocar esses três, são as políticas que vão permitir que a sociedade caminhe para frente, né? Que vão permitir que a sociedade se estruture, se organize, que as pessoas que compõem essa sociedade, né, possam ter ideias geniais, possam criar coisas fantásticas. Se você não tem essas políticas de arte, cultura e educação muito sólidas e com muita prioridade, essa sociedade vai ficar um pouquinho esquisita. E assim, uma das coisas que me fez vir para Mogi das Cruzes foi perceber que aqui, na época era mais ou menos 2015, 2016, quando eu comecei a planejar essa mudança, eu comecei a perceber que aqui era uma cidade que tem um vínculo muito interessante com a arte e com a cultura. Os festivais que eu vi o Poranduba fazer, as exposições que eu sabia que rolava por aqui. Teve uma vez que eu vim aqui que eu conheci os espaços, alguns espaços públicos de cultura, né? O Centro Cultural, o Casarão do Carmo, a Biblioteca Municipal. Cara, eu comecei a ver essas coisas, eu falei, pô, essa cidade é massa. Essa cidade tá preocupada com isso, né? E aí eu vim para cá para me envolver com isso, cara. Né? Eu conheci a galera que era envolvida com a arte, com a cultura, uma parte dessa galera. Comecei a me encantar e comecei a planejar uma mudança para cá. Fui agraciado com um emprego neste município e assim que eu pude me inscrever em edital da Secretaria de Cultura, quando deu 2 anos que eu estava morando aqui, que é o limite, né, o limite mínimo para você se inscrever, eu participei do sexto salão de... Nossa, agora me fugiu o nome. Sexta Mostra de Artes, Sexto Salão das Artes... Sexto Salão das Artes de Mogi das Cruzes. E aí eu me inscrevi com uma obra que chamava justamente Familiaridades e Estranhamentos. 2 anos em Mogi das Cruzes. Que eu vou mostrar ela já aqui. Mas, assim, foi uma forma de celebrar essa mudança e celebrar essa valorização que a sociedade faz, que a sociedade não, que existe aqui em Mogi das Cruzes. Embora, vamos com calma, não estou falando que aqui é o paraíso. Não estou falando que aqui é o paraíso, né? Mas eu estou dizendo que, assim, aqui é uma cidade que tem alguma coisa. Tem mais coisa do que outras cidades que eu já conheci, né? E, enfim, a gente lutar, né, o trabalho da frente, eu venho acompanhando, eu não consigo participar, mas eu consigo acompanhar. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom do ponto de vista artístico, cultural e político, né? Essa politização da necessidade da arte, da cultura e da educação, ela é necessária. E aí eu vejo que, assim, essa luta, esse empenho, ele é muito necessário, senão a gente vai perder a mão da nossa sociedade. Estamos de pleno acordo, cara. E falando em questões assim, de sociedade, das políticas, do dia a dia, do cotidiano, juntando isso tudo, queria te convidar a mostrar mais artes. Eu também queria convidar você a falar um pouco, porque assim, ainda mais no seu trabalho que você expõe em redes sociais, eu sinto que tem uma coisa assim um pouco de tirinha de jornal, às vezes, sabe? Um comentáriozinho, uma coisa assim. Como é a sua relação? Como você pensa essas histórias? Um negócio de futebol que aconteceu, né? Que eu acho que também essa parte é muito ligada ao futebol, né? Enfim, você comenta um pouco isso? Pô, eu agradeço aí, hein? Agradeço, hein, Gabriel, essa menção positiva aí
Pô, eu acho legal, assim, quando alguém fala que acha legal. Eu acho muito legal. E aí eu agradeço essa menção aí. Porque eu tenho um Instagram, né, Coisa Shop, não sei se está aparecendo invertido, mas se você digitar no seu Instagram Coisa Shop, vai aparecer minha página de trabalhos artísticos, né? E essa coisa do desenho é algo que eu venho trabalhando mais justamente quando começou essa minha mudança para Mogi. Eu comecei a passar muito tempo no trem, porque eu morava em São Paulo, e aí eu tinha que pegar ônibus, trem para vir para Mogi. E demora um pouco. E aí, meu, naquele tempo ali, eu fico incomodado de ficar usando o celular, né? Eu não gosto, assim, de estar sempre olhando para essa prancha. E aí eu comecei a desenhar mais, assim, coisas rápidas, né? E aí, pô, 2016 eu comecei, 2016, 17 eu comecei a fazer mais isso. E aí eu comecei a perceber que era possível criar umas narrativas assim, que era possível justamente brincar com essa linguagem da história em quadrinhos, da tirinha, da charge, né? Brinquei bastante disso no começo da pandemia, né? Brinquei bastante disso naquele período, fazendo algumas tirinhas. Só que aí eu também me interesso por desconstruir as coisas, né? Eu acho que é muito legal desconstruir isso. E, e aí essa obra que eu comentei, que é a obra do Salão das Artes, ela brinca justamente com isso. Porque assim, a ideia, né, dessa obra, dessa linguagem, é ao mesmo tempo captar as coisas que acontecem no cotidiano e desconstruir quando você vai contar, né? Você pode passar uma receita para uma pessoa falando os ingredientes por qualquer ordem, né? Você pode falar assim, para fazer um bolo você precisa de ovo, leite, farinha de trigo, chocolate em pó, fermento. Você pode embaralhar esses elementos, esses ingredientes de diferentes formas, né? Aí depois você fala lá, ó, para você colocar e dar certo você fazer o bolo, tem que ser nessa ordem. Mas para você mostrar os ingredientes, você pode colocar na ordem que você quiser. E aí, quando você está construindo narrativas, né, você está contando uma história, você está trazendo elementos para contar alguma coisa, justamente. E aí você pode desconstruir essa linearidade, né? E aí eu fico sempre pensando bastante nisso, assim, quando eu faço os desenhos, né? O desenho que é um lugar para mim muito de criação, né? Tudo parece que nasce do desenho. Eu vou fazer uma colagem, muitas vezes eu faço um desenho, eu vou fazer uma pintura, né? Eu vou pintar uma camiseta, vou fazer alguma coisa assim, desenho. E aí no Instagram eu gosto bastante, o Instagram é uma coisa muito fluida, fugaz, líquida, né, efêmera, eu acho legal colocar os processos, assim. Então, se você quiser acompanhar meu Instagram, você vai acompanhar processos artísticos que às vezes não são concluídos. Coisa, a última vez que eu te encontrei, você me entregou uma série de zines, né? E a zine, né? Para quem não sabe, ele está bastante ligado ali à relação da música, né? Da cultura do punk rock e do underground, né? Então, de novo, queria retomar essa questão ali de perguntar ali sobre né, qual a sua relação das suas zines, da feitura e também com a cena ali de música, né? Que você falou que também tá super ligado. Eu gosto de escrever, eu gosto de imagem. E quando eu estava na oitava série, eu tive uma professora de artes chamada Rita, que abriu muitas portas para mim. E uma das coisas que a gente teve na aula de artes foi zine. Eu aprendi a fazer zine na escola, com a professora Rita, gloriosa. E aí, conforme eu fui entrando, né, nesse universo do underground, isso chega em você, né, na cena alternativa, mas ainda quando, né, eu entrei pela via do punk, do hardcore. Então, assim, isso faz parte porque é uma forma de você trocar ideia, né, uma forma de você levar uma coisa adiante, né, quando você cria aquilo que eu falo do CD material ser legal, né, quando você cria uma coisa escrita, faz uma dobradura e vende aquilo por R$ 1 para alguém, você fez uma coisa que vai muito além de um escambo, né? Você passou uma ideia sua adiante. Muita gente, né? Eu lido muito com jovens pelo fato de ser professor, e o jovem ele tem aquela coisa de muitas vezes achar que ele não é ouvido, né? E tem adultos também que têm essa angústia. E muitas vezes a gente tem essa sensação porque a gente
chega e fala, e mostra, né? E o faça você mesmo, né? Essa coisa do punk, ela traz muito essa ideia, né? E aí eu penso que as zines, elas vêm muito nesse sentido, assim, de você criar uma coisa ali rápida, breve, muitas vezes simples, não no sentido simplista da coisa, mas simples assim, não tem um verniz, não tem uma brochura, não tem dezenas de páginas, é uma coisa que tá ali, cara, e pronto, acabou, né? É uma informação que chega, que troca. Eu gosto muito disso, né? Já trabalhei também nesse ramo editorial aí de zine, né? Mas assim, hoje em dia, por conta justamente da pandemia, é uma coisa que tá guardada também. Acho que não só para mim, mas para muita gente, né? Acabou ficando um pouco guardado porque é um espaço é um objeto que tem muito a ver com o encontro, com a troca, né? Mas assim, pensando naquela perspectiva de você ter a cultura e a arte, mostrar as coisas, eu acho que aí o zine, a cultura do zine, né, ela vem justamente dessa ideia, desse desejo, assim. Legal, é isso mesmo. O zine é um negócio que, hoje, pra gente finalizar aqui a nossa conversa com chave de ouro, cara, pedir a você, pega suas artes, mostra suas artes aqui pra câmera e fala pra gente, o que é cultura? O que é cultura? É muito difícil responder essa pergunta. Cultura, eu tive uma outra grande professora chamada Lúcia, professora de antropologia, que ela falava que cultura é aquilo que está na nossa pele e a gente não vê. Cultura é aquilo que vai cobrir a gente, aquilo que a gente faz no dia a dia. Ô, Gabriel, o que você tomou de café da manhã hoje? Um pedaço de pão de forma. Tomou um cafezinho ou não? Não teve café hoje? Só uma aguinha mesmo. Só uma aguinha. E você, Sérgio, o que você tomou de café da manhã? Tomei um café, comi um pão com manteiga e uma banana. Muito mais saudável que eu, mas tudo bem. Olha só, curiosamente, né? Eu comi meio mamão, que foi o mamão que eu comprei na feira. Comi meio mamão, comi pão e não tomei café porque eu tô com gastrite, mas eu tomei chamate. Então, eu tenho o mesmo problema. Cultura é isso. Cultura é a gastrite. Cultura. A cultura contemporânea, ela te estimula a gastrite, né? Porque é Fandangos, é House, vou falar as marcas mesmo porque é tudo marca de veneno, né? Fandangos, House, café preto, cerveja, né, cara? Refrigerante. A cultura do veneno. Né? Cultura é essa coisa que a gente faz e a gente não percebe. Né? E aí, se você dá uma olhada um pouco mais atenta, você começa a perceber o que são as práticas culturais. E a arte ela é um ótimo caminho para registrar isso. Né? A arte ela permite que você olhe para a cultura, pegue um fragmento dessa cultura e mostre aquilo. E aí isso pode ser feito de uma maneira crítica, pode ser feito de uma maneira interpretativa, pode ser feito de uma maneira analítica, pode ser feito de uma maneira meramente registrar, né? Pode ser feito de uma maneira criativa, né? Mostrar mundos que não existem. Pô, esses vermes, eu já mostrei os vermes aqui, né? Mas o verme, cara, o verme não existe, cara. O verme, ele é um espaço da criatividade, né? Só que quando você cria ele começa a existir, né? Para falar um pouco menos e mostrar um pouco mais, eu quero falar de duas coisas sobre arte. Eu tô com um projeto que está sendo desenvolvido no meu Instagram, que na minha cabeça ele chama Artista Vende Tudo. Que é o seguinte, eu tô com um trabalho, tá ligado? Eu trabalho, eu tô com renda fixa. E a gente tá num cenário cabuloso nesse país. Em termos de economia, em termos sociais, cabuloso, cabuloso. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi, tipo assim, tudo que eu tiver de arte para vender, eu não vou ter lucro. Eu vou pegar a grana do lucro e vou comprar coisa para doar. Tipo, não é um projeto social porque não prevê uma transformação social. Mas é um projeto, assim, de tentar amenizar um pouco a situação dramática, desgraçada que a gente está vivendo. Né? Então, assim, se você seguir o meu Instagram,
eu tô postando toda semana ali uns produtos, umas que nem camisetas que eu pinto aqui, camisetas que eu faço, né? Tem essa aqui que é uma camiseta que fala sobre cidades imaginárias, falei bastante de cotidiano urbano, né? Tem essa pintura aqui 100% pintada à mão. Tem algumas camisetas que eu faço aqui também, que são... Essas aqui eu fiz silcadas. Elas foram silcadas com a serigrafia Vicentinos 36. Isso aqui fala bastante da nossa realidade, né? Cada conta que a gente paga é uma facada diferente que a gente leva, né? E assim, tô com esse projeto, cara, tô criando várias coisas, assim, porta-chave, organizador de máscara, esse quadrinho aqui também tá à venda, né? E a ideia é pegar a grana, por enquanto, que a gente tá nessa fase gelada, né, nesse inverno russo. O Serginho comprou o porta-chaves também. Fala alguma coisa aí, Sérgio, para aparecer na gravação. Eu preciso falar para aparecer? Aqui, ó. Porta-chaves que eu comprei do Coisa. Ajudou a comprar, né, para rapaziada que agora, né, no momento que a gente está gravando a entrevista, aqui no Brasil tá fazendo tipo assim, 8 graus, de madrugada mais frio ainda, né? Imagino que faz uns 4, 3 graus, né? Então, assistência ali da compra dos produtos tem a ver com essa assistência aí. Exatamente, assim. E aí, tipo assim, mano, já vai esquentar. Cara, eu vou continuar vendendo coisa, mano. Vou comprar a cesta básica pra doar pra galera que tá fazendo marmita pra entregar pra galera que tá na rua, que eu acho que é a galera que tá mais vulnerável, né? Eu entendo que assim, o pessoal que tá na rua, meu, precisa de um amparo, saca? Então, assim, meu, daqui pra frente, não sei até quando, tudo que eu for criando de arte, for colocando pra vender no Instagram ou na internet, enfim, o lucro vai ser destinado para isso, assim, para de alguma forma tentar acalentar as pessoas que estão dentro do campo da vulnerabilidade social, um campo que não para de crescer nos últimos 5 anos nesse país. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar mas eu acho que eu não vou conseguir compartilhar a tela, né, produção? Olha, eu não sei, talvez tenha faltado uma autorização aqui ou outra, mas aí no momento aqui para te conceder é muita burocracia. Mas você manda para mim ou a gente coloca no vídeo aí. Não me fala de burocracia. Burocracia é uma coisa que eu até acho interessante aprender sobre. Burocracia é um mal necessário. Com a experiência de vida a gente aprende isso. Burocracia é um mal necessário. Mas enfim, eu agora no meio do ano, né, em julho, eu fui contemplado com um projeto do Profac de mostras e festivais, né, pela Secretaria Municipal de Cultura. O projeto ele chama Caderninhos do Cotidiano. Aprender a aprender. Pô, não tenho nenhum caderninho aqui por perto de mim, ao redor da minha mesa. Mas eu ando sempre com um caderninho no bolso. Já tenho esse hábito desde assim, ter 14 anos, 15 anos de idade, assim. E aí eu comecei a criar umas linguagens de desenho, né, dentro daquele processo de estar criando formas de linguagem, de desenhos em locais públicos, assim. E aí tem 3 linguagens que eu gostaria de mostrar aqui, só para dar um aperitivo do que vai vir nessa mostra, que vai ser uma mostra online. Vão ser alguns vídeos, vai ser dividido em 2 blocos de vídeos, mas enfim, deve sair lá por outubro, a previsão é sair em outubro, isso. E são 3 linguagens que têm como objetivo principal registrar justamente fragmentos do cotidiano, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui um slideshow que eu tenho aqui bem simples, que são as 3 linguagens. A primeira dessas linguagens é uma linguagem que chama passo-traço. E aí eu tento pegar os trajetos que eu faço e redesenhar eles com algum rigor geográfico, só que tendo um foco em pequenos acontecimentos do cotidiano que normalmente passam despercebidos. Só que eles têm uma importância, por quê, né? Por que assim, eu tô vendo um desenho aqui, né? Casa em que eu moro atualmente, o mercado mais próximo da minha casa e o mercado que eu prefiro. Pô, eu vou no mercado toda semana. Se eu morar nessa casa que eu tô morando durante 3 anos, eu vou ter ido no mesmo mercado toda semana durante 3 anos.
É um absurdo não registrar que eu prefiro ir num mercado que é mais longe do que num mercado que é mais perto. Né? É uma coisa que faz parte da minha experiência de vida, da nossa experiência de existência. Né? Então, assim, eu gosto de registrar as coisas pensando nos trajetos, porque é bonito, porque você vai lembrando da rua, você lembra das casas, você lembra de pessoas. Dependendo do nível de sinestesia que você entrar, você sente até o cheiro de alguns lugares. Então, assim, essa linguagem, ela tem essa ideia, né? O passo-traço, a ideia é registrar os trajetos e as caminhadas que a gente faz pela vida. Tem uma outra linguagem, um pouco mais abstrata, né? Que se chama eletrocardiograma de transporte público. O que é o eletrocardiograma de transporte público? Eu seguro o caderninho com essa mão. Vamos supor que isso aqui fosse um caderninho. Eu estou no trem, estou sentado no trem, estou sentado no ônibus. Eu seguro o caderninho com a mão esquerda e uma caneta com a mão direita. E eu vou só puxando o caderno. Vou puxando o caderno desse jeito. O que acontece? O ônibus, o trem, o metrô, ele vai balangando. Conforme o metrô balanga, as linhas vão balançando. Meu corpo, eu fico com os braços junto aqui do corpo, fazendo assim. E aí eu vou pegando os movimentos que o transporte público faz e eu registro como o meu corpo sentiu a vibração do trem, a vibração do ônibus. E aí é muito louco isso, porque você começa a perceber umas coisas, você começa, tipo assim, a perceber que... vou compartilhar uma coisa que eu descobri recentemente. Os transportes mais confortáveis, eles vibram mais do que os transportes menos confortáveis. O trem, os desenhos que eu faço de linha de trem, eles são quase retas, porque o trem aí ele não balança tanto. Agora, quando eu tô no carro, cara, são umas linhas assim que balança demais. Então, assim, é uma forma de ir aprendendo e registrando sensações, né? E aí uma terceira linguagem que compõe essa amostra, ela une o passo-traço, que é o registro dos trajetos, com o eletrocardiograma do transporte público, só que eu também tento fazer uma coisa de um desenho descritivo bem simples. Então, assim, eu vi a mulher na feira me chamando de meu advogado, chamando as outras pessoas de minha advogada e tal. Cara, eu vou dar um jeito de desenhar aquilo de uma maneira simples. Eu não fiz esse desenho ainda, mas eu vou fazer uma mão, eu vou fazer o rosto dela, eu vou tentar fazer alguma coisa bem simples que vai registrar ali que aconteceu aquilo. E aí a gente volta naquela questão de contar mais uma história. Eu tô apaixonado pelo livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Esse livro, ele é muito bom. E ele desenvolve bastante essa ideia, né? A gente está num mundo caótico, né? Essa entrevista está sendo gravada porque a gente perdeu o hábito da leitura. Porque a concentração, você ficar 15 minutos, 10 minutos num texto, é uma coisa que as estruturas hegemônicas, né, que detêm o domínio da cultura, da indústria cultural, né, da educação, essas forças hegemônicas, elas não querem que a gente tenha concentração para ficar 15 minutos lendo. Se você fica 15 minutos lendo, se você tem concentração para ficar 15 minutos lendo, você pode ler um livro que é muito perigoso. E aí, né, a ideia é contar as histórias do cotidiano de uma maneira ilustrada, simples, rápida, breve. E quando você conta uma história, você diminui um pouco esse caos. Né? O Krenak vai trazer essa reflexão bem interessante. Né? Uma forma de adiar o fim do mundo é sempre poder contar outra história. Então, assim, a ideia acaba sendo assim, eu tô na rua, a ideia dessa mostra, né? Eu tô na rua, eu vou registrar coisas que eu vejo na rua, porque eu tô captando experiências, situações, e aí eu acredito, e aí é uma crença quase, eu acredito que isso pode, de certa forma, adiar o fim do mundo. Uma pessoa que vê esse tipo de coisa pode repensar o jeito como ela vê as coisas, como ela vive o transporte público, como ela vive a vida dela.
né? É basicamente isso, assim. Ótimo, mas perfeito. Esse livro do Arthur Krenak é realmente muito bom, vale a leitura de todos, então fica uma convocação, seja rebelde, leia. Um dia essas entrevistas a gente faz numa zine, quem sabe. Coisa, muito obrigado pela participação hoje. Foi muito legal o papo, cara. Muito obrigado, Sérgio, também por estar aqui ajudando. Valeu. E alguma consideração final, amigo? Eu estou muito ansioso. Eu estou primeiro. Estou honrado de estar inaugurando essa série de entrevistas. Estou honrado Em vídeo. mesmo. Entrevistas em vídeo. Estou honrado. E segundo, eu estou muito ansioso para ver as artistas e os artistas que vocês vão chamar para entrevistar aqui. Porque tem muita gente que eu já vi fazendo coisa de arte aqui em Mogi, mas eu só conheço aquela superfície, eu só conheço o que a pessoa mostra no Instagram, eu só conheço o que ela mostrou num sarau lá no Complexo, 3 anos atrás, né? E eu tô muito curioso para isso, assim, tô muito curioso para ver, para conhecer mais a fundo as personalidades. Agradeço aí a oportunidade, parabenizo novamente o pessoal da frente, tá fazendo um trabalho, cara, muito bom. A gente tá junto, a gente tá correndo junto demais. E acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso. Show de bola. Coisa, muito obrigado. Uma boa noite para você, uma boa noite para o Sérgio e para o pessoal que está assistindo. Até uma próxima.